Então, olá a todos, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário. Hoje nós vamos fazer uma jornada muito interessante pela vida de estudos de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Hugo de São Vítor. Vamos fazer então uma jornada no tempo, como se nós pegássemos então uma máquina do tempo e voltássemos lá para o século, digamos assim, 12, 13, ele viveu nessa virada do século, certo? Então já era do século 13, não é? Ele nasceu bem no finalzinho do século 12, 1196, se a memória não me falha, mas isso também não faz tanta diferença. E nós vamos ver como é que foi a vida de estudos do Hugo de São Vítor. E aí vocês podem perguntar, será que é possível fazer isso? Você está aí meio maluco da cabeça, professor. E não, é possível. Não estou, porque é possível, certo? Porque ele nos deixou um relato. Conquanto um relato breve, resumido, mas o Hugo de São Vítor também não era assim o cara mais verborrágico que há por aí. Então, isso é de se esperar. Ele escreveu muito, né, sobre várias coisas, tá? Mas ele não era o cara mais verborrágico, era um cara que ornava as palavras dele, fazia frases muito extensas pelo simples motivo de queria fazer uma frase muito adornada. Era um escritor, assim, no geral, simples, que mantinha um estilo sóbrio, um estilo simples e bastante desornado, podemos dizer, o que não quer dizer que fosse um mau escritor. Eram escolhas dele mesmo, escolhas pedagógicas, até porque os escritos dele sempre têm essa faceta pedagógica muito premente. Então ele primava, partindo mesmo dos cânones da retórica, por manter o estilo simples ou, no máximo, intermediário, certo? O estilo intermediário, às vezes, era apontado como estilo típico do ensino, para o ensino, certo? Às vezes se dizia que o estilo mais simples era o mais adequado para o ensino, né? Uma variância aí nos autores, tá? Mas nunca se dizia assim, para ensinar, o professor deve falar como um grande orador da Roma Antiga. Isso nunca, certo? Então, o estilo elevado, isso aí então ficava para os oradores mesmo. E os oradores que, em determinadas circunstâncias, o Cícero no fórum, ou o Cícero perante o Senado, certo? Ou na advocacia também, num tribunal, alguma coisa assim. Bom, aí o orador dava largas à sua eloquência, tá? Mas o Cícero, quando ia escrever cartas, ele escrevia num estilo bem simples, tá? Então, para a escrita de cartas, uma conversa familiar, se mantinha o próprio Cícero mantinha um estilo simples. Quando ia fazer uma obra teórica, escrever uma obra teórica, ele mantinha um estilo mais ou menos intermediário. Ele não fazia grandes voos retóricos assim nas suas obras teóricas para ensino. Tá? Então, deixamos essa pequena digressão sobre estilos retóricos, falar do Hugo de São Vítor, né, porque ele escrevia também de uma maneira um tanto simples. Tá? Era de propósito, não era porque ele não detinha a habilidade retórica. Ele detinha, como nós vamos ver aqui, porque ele vai se explicar aqui no Didascalicon como foi a sua vida de estudos. Ele vai falar disso. Então nós vamos fazer essa jornada e vamos ver como ele descreve a vida de estudos dele. Tá? Isso é muito importante, esses relatos pessoais. Sempre que nós pudermos buscar relatos pessoais até do próprio autor, como por exemplo um Santo Agostinho, nas suas confissões, certo? Então, todos esses pequenos relatos, por mais que sejam breves, por mais que sejam resumidos, para nós são interessantes, para nós são importantes, para nós mesmos nos guiarmos na vida de estudos. Se nós pudermos imitar alguma coisa que o Santo Agostinho fazia, do modo como ele fazia, ou o Hugo de São Vítor, ou o próprio Cícero, nós devemos fazê-lo.
de alguma maneira, tentando adaptar para os nossos tempos, é claro. Sempre é preciso respeitar contextos históricos, como é óbvio. Tá? Então vamos, né, com esse preâmbulo aqui ao livro 6º do Didascálico, no capítulo 13, ele vai falar sobre a história. Tá? E aí, claro, ele não está falando da historiografia moderna, não está falando de como escrever sobre história, ou como ler livros de história, nesse sentido moderno nosso. Ele está falando do nível de discurso literal. Vocês devem aqui, se nos acompanham, conhecer os 4 níveis de discurso: o literal, o alegórico, o moral e o anagógico. Né? O Hugo de São Vítor fala repetidas vezes disso porque a sua pedagogia estava muito embasada nessa ideia. Né? Então, uma das coisas que o aluno deve fazer ao se deparar com um texto é: peraí, esse texto aqui está falando no nível literal apenas? Há um sentido alegórico para além dele? Há um sentido moral? Certo? Em geral, há pelo menos sentido moral numa história, vamos dizer, num romance hoje em dia. Por mais que o autor não queira, não conhecesse essa teoria dos 4 níveis de discurso, ao escrever uma história, uma narrativa, ele vai tratar, pelo menos do nível literal, vai contar, narrar fatos que supostamente aconteceram ao nível da história, né? E também vai ter alguma implicação moral, porque a ação dos homens sempre traz implicado esse componente moral. Né? Então, pelo menos esses 2 termos vai ter. Mas se vocês forem ler o Dante, sempre vai ter um sentido alegórico. E muitas vezes ele explica o sentido alegórico em obras como Convívio, tá? em obras como A Vita Nova, certo? Ele vai lá e explica o sentido alegórico para quem não entendeu. Tá? E ele coloca nos seus poemas, nas suas canções, nos seus sonetos, coloca um componente moral de propósito, de caso pensado. Tá? Então aqui o Hugo de São Vítor está falando sobre o nível sobre o nível literal, que ele também chama de história, tá? Que significa a história. Um significado antigo da palavra história era esse, né? Os fatos. O que está sendo relatado de factual numa história. E ele está pensando aqui muito especialmente na Bíblia. Né? Então, quando nós vamos ler lá a história do Jonas, o profeta Jonas e a baleia, então ele olha e se pergunta, né? O Hugo de São Vítor, ao fazer uma leitura, e muitos dos intelectuais antigos faziam isso. Tá, tem um aspecto aqui que é literal. Então, existia um profeta chamado Jonas. Ele recebe um chamado de Deus, mas ele não quer cumprir essa missão que Deus lhe dá. Então ele foge para o ocidente, em direção ao oeste, né, fugindo da sua missão, embarca num navio, tá? E aí acontecem coisas no navio, o navio está sendo assolado por tempestades e diversas intempéries, e aí descobrem que o Jonas é o culpado, porque existe uma maldição sobre ele, jogam ele do navio e um grande peixe ou monstro marinho o engole. Então, tudo isso tem um aspecto literal na história, tá? Hoje em dia as pessoas vão botar em dúvida, não, isso é impossível, nenhum homem foi devorado por um animal marinho e depois ele foi cuspido para fora 3 dias depois. Isso aí não pode ser literal. Olha, não vou entrar no mérito disso pode ter acontecido realmente, mas no nível da história, mesmo que vocês entendam como ficcional, o nível literal nós temos que entender, sim, uma pessoa ao nível da história, nível histórico, literal, foi engolida por uma baleia, por um monstro marinho. É o que está sendo narrado. Então, para acompanhar a história, nós temos que entender isso. Depois, nós podemos meditar, filosofar sobre... Tá, existe um componente simbólico, alegórico nessa história também? Tá, sim, mas pode existir. Só que aí nós temos que levar em conta o nível literal também. Nós temos que entender, está sendo narrado que um homem foi engolido por uma baleia. O que isso significa, para além do fato de que a história nos conta que um homem foi engolido por uma baleia? Tá? Porque a história só diz isso. Ela não explica qual o sentido alegórico.
a própria história bíblica. Tá? Mais tarde, nos evangelhos, Cristo vai fazer uma referência a esse caso. É uma referência interessante e se comparar a Jonas, quando ele então vai ser crucificado e ficar no seio da terra, morto por 3 dias. Tá? Paramos por aqui. Vamos ao que Hugo de São Vítor diz sobre então esse nível histórico literal. De certo é preciso que suceda assim o estudo, que aprendas primeiro a história e a verdade dos acontecimentos, recordando do princípio até o fim o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e quem participou, tá? Do acontecimento, e que guardes isso tudo diligentemente na memória. Então aqui, esse é o primeiro aspecto que nós temos que entender, tá? A memória serve para nós guardarmos, em primeiro lugar, o relato histórico literal. Quando nós estamos lendo um livro, seja de história, um livro, seja de fatos que realmente aconteceram, seja um romance fictício, um poema, uma literatura de ficção. Tá? Nós temos que guardar na memória o nível literal, nós temos que ter isso. Senão nós lemos, mas aquilo passou pela nossa mente e não deixou uma impressão, nós não sabemos a história. Então o que adianta eu saber o sentido alegórico de Jonas, da história de Jonas, e não saber exatamente recontar o que aconteceu? É estranho. Na história, então, são esses os 4 elementos principais que deve buscar. Então, pelo menos num resumo, nós devemos saber quem é a pessoa de que a história trata, o que aconteceu, qual é o acontecimento, em que tempo isso aconteceu e em que lugar, ou lugares, né? Tempos ou lugares, pode ser no plural aí, pode ser vários tempos, pode ser vários lugares. Continua. E julgo ainda que não podes tornar-te perfeitamente perspicaz na alegoria se não estiveres antes bem fundamentado na história. Não queiras desprezar esses conhecimentos menores. Quem os despreza, pouco a pouco, deixa de progredir. Tá? Se desde o princípio tivesses desprezado aprender o alfabeto, agora não estarias entre os estudantes de gramática. Sei de alguns que querem de imediato filosofar sobre as teorias. Dizem que as fábulas devem ser deixadas aos pseudo-apóstolos. A inteligência destes é semelhante à de um asno. Não os imite de modo algum. Abre aspas. Abastecido das coisas pequenas, com segurança tentarás as grandes. Então, veja, essa passagem aqui é quase difícil de medir a importância dela, tá? Justamente pela própria lição que ela quer passar. Nós, assim, e principalmente nós aqui que começamos uma vida de estudos um tanto mais tarde na vida, lá com os nossos 20 e poucos, nossos 30 e poucos, 40 e poucos, de vez em quando, nós ficamos com aquela ânsia de recuperar o tempo perdido, o que é impossível. Tá? Nós temos que dar o tempo perdido como bom. Não foi perdido, porque coisas aconteceram na nossa vida, nós vivemos experiências, nós aprendemos alguma coisa aqui, outra ali, mesmo que não estivéssemos buscando aprendizados, conhecimentos, e nós temos que partir dessa base, tá? Nós temos que respeitar a nossa história para começar a estudar com mais método depois, se nós nos flagramos que aquilo é importante para nós, tá? E aí nós temos que começar do pequeno, do simples, do básico e sermos fortes nesse pequeno, simples e básico. Então nós vemos um sem número de pessoas que quer realmente pular essa parte da gramática. Nós vemos também algumas reações das pessoas a quem nós sugerimos estudo de gramática e tudo. E pessoas que vieram aqui, pessoas que nós lidamos na internet. Então sempre dá para sentir aquele desânimo, sempre dá para sentir aquela frustração, porque nós dizemos assim, cara, para de filosofar um pouco. Né? Porque essa é a tendência. O pessoal começa nos estudos e ele quer ir direto para a filosofia, para as grandes teorias, às vezes para as teorias mais obscuras, misteriosas, que eles se sentem encantados, que as encanta,
certo? E, bom, nós aqui damos aquele balde de água fria e não adianta. Nós vamos continuar fazendo isso, certo? Porque nós vemos muito claramente que a pessoa é inarticulada verbalmente, tá? Mas já quer tentar concatenar na cabeça dela teorias vastíssimas sobre mistérios, sobre o cosmos, certo? Refutar não sei quem, refutar hereges, refutar cientistas, materialistas, que são coisas muito difíceis, né? Refutar é uma atividade, não é porque é uma palavrinha pequenininha de 3 sílabas que é uma coisa fácil de fazer, né? Não é porque nós podemos falar, vou refutar, que tu vais refutar, que tu sabes como fazer isso, tu sabes quais são as operações necessárias, e é sempre um jogo de dados, certo? Porque o público a quem tu te diriges pode simplesmente dizer, não, eu quero continuar acreditando nisso aqui. Tu pode provar uma teoria passo por passo e o público, a tua audiência, pode simplesmente te ignorar, certo? Isso aí, enfim, certo? Não é algo que um estudante que ele não está preparado na gramática deve fazer. De novo, não somos nós que falamos isso. O Hugo São Vitor estava falando isso no século XIII, certo? Pensem nisso. É uma coisa que, então, é uma constante, né, humana, e principalmente de estudantes, querer saltar etapas, tá? Vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Ouso afirmar-te que eu mesmo nunca desprezei nada do que fosse pertinente à minha instrução. Pelo contrário, muitas vezes eu me dediquei ao aprendizado de algumas coisas que os outros julgavam ser piada ou loucura. Na época dele, que nós, principalmente católicos, ficamos aqui idealizando uma Idade Média, que todos eram extremamente piedosos e quem estudava, certo, fazia tudo direitinho, seguia etapas rígidas e rigorosas. Não, não é isso. O Hugo São Vitor está dizendo, ele estava lá estudando as 7 artes liberais, que para nós hoje em dia é uma montanha quase impossível de escalar, se nós formos parar para ver o que é necessário para estudá-las. O Hugo São Vitor está dizendo, enquanto eu estava estudando isso, muitos tiravam sarro da minha cara. Na Idade Média, idealizada, certo? Eu lembro que, sendo ainda um estudante, decidi aprender os nomes de todas as coisas que caíssem sob meus olhos ou das quais eu fizesse uso, julgando que não poderia prosseguir livremente no conhecimento da natureza das coisas aquele que ignorasse até o nome delas. Então aqui nós temos uma indicação muito interessante, tá? Uma pequena disciplina que nós podemos nos impor, certo? Dar nome às coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Tá? E o Hugo de São Vitor dá a entender aqui que isso foi uma coisa que partiu dele. Tá? Ele não menciona um professor aqui, ele diz, eu decidi. Então, não é que seja uma novidade, mas ele se deu conta na época dele. Olha, eu preciso aprender o nome das coisas que tem aqui. Eu estou todo dia tomando café numa caneca. Né? Eu preciso entender os nomes das coisas que fazem parte da caneca. Ah, mas é muito simples. Ah, não quero saber. Bom, se não tiveres essa disciplina, segundo o Hugo de São Vitor, não dá. Fazer o simples. Vocês entendem isso aqui que ele está dizendo aqui? Tem que fazer o simples no nosso linguajar de hoje. Faz o simples, cara. Tá? Não faz o complexo. Não faz o complexo. Faz o simples. Foca no simples. Tá? Quantas vezes eu exigi de mim mesmo o dever de cotidianamente retomar os resultados de meus estudos que, por motivo de concisão, eu havia sintetizado em uma página através de 1 ou 2 parágrafos, a fim de que eu soubesse de cor o número e as soluções da maioria das sentenças, questões e objeções que eu tinha aprendido. Então, de novo aqui, ó, isso é uma coisa que acontecia muito em escolas medievais e jesuítas, né? Retomada do conteúdo. No dia seguinte ou de noite, certo? Os alunos tinham aula de manhã, de noite os professores ou entre eles alunos
eles retomavam o conteúdo. Olha, diz aí o que nós estudamos hoje, pelo menos um resumo, não precisa repetir todas as palavras que o professor disse, mas dá o resumo da coisa, né? Qual era o tópico, quais eram as opiniões possíveis, né? Qual era a solução que o professor deu para aquela questão, certo? Fazer isso, né? Ele diz, quantas vezes eu fiz isso? Inúmeras vezes, foi assim que a inteligência do São Vítor foi forjada, fazendo coisas rebuscadas, pensando em teorias avançadas de filosofia, não, retomando lição, aprendendo o nomezinho das coisas, tá? Vamos lá, ele continua. Frequentemente eu elaborava debates e, organizadas as argumentações de cada lado, distinguia precisamente qual era o papel do retor, do orador e do sofista. Tá? Aqui ele não menciona outras pessoas, dá a entender que ele fazia isso sozinho, tá? Seja na imaginação, seja por escrito. Não está claro aqui também, mas poderia ser dos dois modos. Né? Poderia ser de um ou de outro modo, ou os dois modos ao mesmo tempo, tá? E aí continua. Então, mais uma vez, né? Pegar argumentações, discursos que sejam e dizer, isso aqui é o que um retor diria, um orador sério, isso aqui é coisa de sofista, etc, etc. Distinguir argumentos. Aqui já está falando de retórica, tá? Aqui ele já está falando como é que foi o estudo de retórica dele. Antes ele estava falando de dialética, falou de gramática também, sem mencionar o nome das disciplinas. Vamos lá, agora ele vai falar de aritmética. Dispunha de pedrinhas para representar os nomes. Riscava o chão com o carvão e, através destas representações visualmente bem concretas, eu demonstrava claramente, por exemplo, qual era a diferença entre o ângulo obtuso e o ângulo reto e o ângulo agudo. Tá? Aqui ele uniu o estudo dele de aritmética e geometria. Veja bem, tá? Nós hoje com 500 mil tipos de tecnologias para estudar, certo? O de São Vítor com pedrinhas e carvão no chão, tá? Nós com papel abundante hoje em dia para escrever livros e livros ou fazer lições quantas quiserem, tá? E o Hugo de São Vítor no chão com carvão, certo? Vamos lembrar isso aí, porque, olha pessoal, essa aí não é desculpa, né? Falta de material, né? Hoje em dia alguém fala, só tem um caderninho, não tem um tablet para estudar, então não tem como eu estudar, não tem como eu ficar inteligente, lamento, né? Nós temos que nos flagrar dessas coisas, né? Isso aí também, história serve para isso, né? Como é que estudava o medieval, como é que estudava o aluno da antiguidade, de Roma, Grécia, era pior ainda talvez, né? Ou condições semelhantes. Aprendi contando minhas passadas sobre as arestas de um quadrado, que a sua área corresponde à multiplicação de 2 de seus lados. Certo? Com passadas, com os pés. Né? Com frequência, no inverno, passava a noite ao relento para observar as constelações. Tá? Passando frio ao relento, o de São Vítor observava o céu. Esse é o estudo de astronomia. Eu costumava regularmente tocar as cordas proporcionalmente esticadas na madeira de meu instrumento, seja para perceber com a audição as diferentes notas, seja para deleitar com a música minha alma, como o mel deleita com sua doçura o nosso paladar. Então aqui também, música, né? Nós não sabemos se o Hugo de São Vítor era um grande músico, médio ou simples, né? Ou um cara assim mais rudimentar, mas ele sabia música, pelo menos ele distinguia as notas, né? Escutava as alturas, as assonâncias e as dissonâncias, certo? Procurava pelo ouvido, pelo próprio sentido, perceber essas diferenças. O que é uma assonância? Duas
notas que soam bem juntas. O que é uma dissonância? Duas ou mais notas que soam mal juntas, né? Causam o quê? Um desagrado ao ouvido, ao inverso das assonâncias. Ele buscava, então, essas coisas e tocava, né? Ele dá a entender isso, né? Tocava para se deleitar com a melodia, tá? E nós sabemos que um São Boaventura também era músico, que Santo Tomás de Aquino compôs hinos belíssimos que fazem parte da liturgia até hoje, apesar de que, olha, ele era um dos maiores filósofos, maiores teólogos da história da igreja. Ao mesmo tempo, ele era músico e compôs alguns dos maiores hinos. Então, imagina a qualidade da educação de Santo Tomás de Aquino, certo? E nós podemos imaginar que o Hugo de São Vítor não era tão diferente. Talvez não tenham ficado composições dele, mas ele era músico. Isso é importante, porque isso é educação. A música sempre foi parte da educação. Às vezes nós queremos fugir disso, porque eu não sou tão talentoso. Não importa. Do ponto de vista da educação, não importa o quão talentoso tu é. Que tu saibas dedilhar algumas notas num violão, ou tocar com o violino, com o piano, qualquer coisa que seja, de modo rudimentar. Não importa. Pelo menos tu deve saber distinguir as notas, as assonâncias, a harmonia, a melodia, como pode progredir uma melodia, como ela começa, se desenvolve, acaba. Isso é parte da educação básica, as artes liberais. Tá? Vamos finalizando aqui. De fato, tudo isso pode ser considerado pueril, na época de Hugo de São Vítor, tá? Porque nós vamos lá e exaltamos. Naquela época, na Idade Média, se estudavam as artes liberais, aquilo era o currículo. Sim, era. Mas havia seus críticos que diziam, isso aqui é muito simples. Eu posso dar um passo maior que a perna e passar por cima disso aqui, como naquele meme, que o cara dá um passo e pula por 4 degraus. Eu posso pular por isso aqui, eu não preciso aprender a ortografia, não preciso aprender partes da oração, não preciso saber distinguir um advérbio de um adjetivo. Isso aí tanto faz. Eu vou falar aqui de mistérios da filosofia platônica, que isso aqui que é legal, e eu não discordo, é legal, mas não estás nem sequer respeitando a filosofia platônica que diz, olha, para chegar aqui na parte de mistérios avançados que falam e tocam nos mistérios da natureza, que seja, tu precisa passar pelo treino árduo, fatigante que vem antes. Mas de forma alguma inútil, tá? Hugo São Vítor. E muito menos me pesa agora o estômago pelo fato de ter aprendido com elas. Não te conto essas coisas a fim de exultar a minha ciência que é nula ou pouca, mas para te mostrar que chega longe aquele que avança com ordem, enquanto aqueles que querem dar um grande salto acabam por cair no precipício. E nós vemos isso até hoje. Nós vemos aqui no Instituto, nós inclusive discutimos internamente sobre o problema, o que fazer, porque é o comum, e especialmente aqui, pessoal, o Hugo de São Vítor estudou as artes liberais no momento mais adequado, que era ali pela sua adolescência, máxima entrada na vida adulta, aquilo que nós consideramos vida adulta hoje em dia, e ainda assim na época dele o pessoal franzia o senho diante dos estudos ou ridicularizava. Daí hoje em dia as pessoas às vezes não ridicularizam, às vezes não acham que é algo baixo estudar, por exemplo, gramática, retórica, lógica. Alguns até acham que é algo muito elevado. Mesmo assim, querem pular para algo mais elevado ainda, que a filosofia. Sendo que as artes liberais sempre foram o treino da filosofia, para a filosofia. Então, fica esse alerta, esse alerta que não é nosso, nós apenas repetimos. Por quê? Porque nós vemos
Nós vemos o pessoal danando a sua vida de estudos com essas atitudes de tentar fugir daquilo que não é tão legal, não é tão divertido, não dá tanto prazer, que são exercícios de repetição, de gramática principalmente. O pessoal quer pular a gramática, muito embora a gramática seja a grande pedra no sapato do brasileiro, né? Então nós vemos isso. E o Hugo de São Vítor via também na época dele. Então isso aí é uma constante, acontece, tá? É um defeito, faz parte do defeito constitutivo do homem caído. E bom, o que nós podemos fazer? Pensem no Hugo de São Vítor. Imaginem agora essa narrativa curta dele aqui. Imaginem lá o Hugo de São Vítor com as pedrinhas. O Hugo de São Vítor com o carvão no chão, riscando o chão, ou com uma vara na terra. Ele passando frio à noite para olhar as constelações, não tendo Netflix, não tendo Amazon Prime, que seja para ficar vendo filmes e só isso. Não, passando frio para ver as constelações, as mudanças planetárias, os movimentos, essas coisas. E conhecer o movimento celeste, ter essa imagem na mente. E ele repetindo as lições incansavelmente, e organizando debates na sua mente, na sua imaginação, imaginários, como treinamento, e isso de modo contínuo há alguns anos. É disso que nós precisamos, tá? É imitar o Hugo de São Vítor. Não querem acreditar aqui nos professores do Instituto, ou pelo menos ficam um pouco com o pé atrás ainda? Então acreditem no Hugo de São Vítor. Tá aqui, pessoal. Então esse problema existe e sempre existiu, né? Se nós formos procurar em outras fontes, nós vamos achar indícios deles mais anteriormente ainda. Tá? Sempre existiu. Vamos evitar. Essa é a lição aqui, né? Bem sintética. Evitemos tentar dar o passo maior que a perna. Façamos aquilo que temos que fazer, que são os exercícios simples. Façamos o simples, tá? Mensagem aqui deste vídeo, certo? Então nos vemos numa próxima. Se gostou, curte, compartilha aí e até mais.